Bom, o campo elétrico é uma região de influência em torno de uma carga Q no espaço, né? Essa carga Q a gente chama de carga fonte ou carga geradora, que gera uma força elétrica F atuante sobre uma carguinha de prova Qzinho, né? E tal região é o denominado campo elétrico. E esse campo tem intensidade dada em Newton por Coulomb. É a unidade, né, no sistema internacional para o campo elétrico. E é de fato, né, uma unidade de força sobre uma unidade de carga. Tranquilo? Vamos às imagens aqui, ó, na esquerda. A gente tem dois exemplos de carga Q, né, carga fonte, que eu chamei aqui de Q1 e Q2. Uma carga fonte positiva e uma carga fonte aqui embaixo negativa. Vamos falar da positiva primeiro. Bom, foi descoberto que uma carga por si só isolada, ela gera no seu entorno uma região de influência, região essa chamada de campo elétrico. Então, descobriu-se que a carga fonte positiva, ela vai ter as suas linhas de campo, as suas linhas de força, né, no sentido do centro para fora. É dessa forma que ela vai influenciar no espaço ali, né, no ambiente que ela se encontra. Bom, como a gente pode fazer essa situação aqui? Observe, a gente tem aqui uma carguinha de prova Qzinho 1, né, que a gente coloca aqui a uma determinada distância d, né, distância essa dada em metros, a uma determinada distância d da carga fonte, tá certo? Essa carguinha de prova ela tem que ser bem menor do que a carga fonte Q1, tranquilo? Então, bom, o que aconteceria se a gente colocasse nessa região de influência uma carga positiva? O que aconteceria aqui? Bom, os iguais se repelem, né? Então, observa que a força atuante sobre essa carguinha Q1, ela sendo positiva, ela vai ter o mesmo sentido do campo E gerado pela carga fonte. E a força atuante, que é de repulsão, tem o mesmo sentido das linhas de força desse campo, que são do centro para fora. Então, se eu solto essa carguinha aqui a uma distância d, ela seria chutada, né? Ela seria chutada para fora. Então, a força tem o mesmo sentido, apesar da mesma direção, né? Está na mesma direção dessa linha de força aqui. Ela vai ter o mesmo sentido do campo. Tranquilo? O que aconteceria se eu colocasse uma carga negativa aqui? Bom, os opostos se atraem, né? Em uma determinada distância d. Esse mesmo Qzinho 1 aqui, tá? Só estou mudando o tipo de carga. Agora uma carga negativa. Se atrairiam, né? Os opostos se atraem. Então, a força atuante sobre a carguinha de prova Qzinho 1 aqui teria sentido contrário ao do campo E da carga geradora. Tranquilo? E agora aqui a carguinha Q2, né? Carga fonte. O que aconteceria aqui? Vamos ver aqui? Então, se eu colocar uma carga Qzinho, uma carga de prova, observa que ela é bem menor do que a carga fonte positiva aqui. O que é que vai acontecer? Sendo que nessa situação as linhas de campo são do centro para dentro. Aliás, de fora, né? Deixa eu apagar aqui. Eu vou corrigir ao vivo isso aqui. Isso aqui, na verdade, é de fora. Isso, agora está correto. É de fora para dentro. Tranquilo? Nessa situação aqui, é de fora para dentro. Tá certo? Então, o que vai acontecer se a gente coloca uma carguinha de prova positiva? Ela vai ser atraída, né? Então, se ela vai ser atraída, vai se juntar lá com a carga de sinal oposto. Então, a força resultante aqui nesse sistema, ela vai ter o mesmo sentido do campo, né? Ela vai ter o mesmo sentido, o que vai ser o contrário aqui se eu colocar uma carga negativa. Então, os opostos se atraem. Então, supondo que seja essa carguinha Q2 aqui, ó, o sentido dela vai ser de repulsão, ó. Você consegue ver que é a mesma direção, porém orientação contrária, né? Sentido contrário. Então a força resultante vai ter sentido contrário
ao campo elétrico da carga geradora Q2, que é uma carga negativa. Tranquilo? Bom, a gente calcula a intensidade desse campo através dessa fórmula aqui, que diz o seguinte, que o módulo da intensidade desse campo é igual à constante K0, que é a constante do ambiente, né? Que a gente já sabe que se está K0 aqui, o ambiente é o ideal, né? Que é o vácuo. Então, esse valor aqui é 9 vezes 10 elevado à nona, que multiplica o módulo da carga fonte sobre a distância ao quadrado. Distância essa de um ponto P, um ponto Z, um ponto Y. Ou distância essa que vai estar a nossa carguinha de prova Qzinho. Exemplo, considere uma carga elétrica pontiforme Q igual a 16 nanocoulomb. Opa, então aqui a minha carga vai ser igual a 16 vezes 10 elevado a menos... É nano, é menos 9, né? Isso mesmo. Determine a intensidade do campo elétrico num ponto P distante 4 centímetros de Q. Então a gente pode fazer até o diagrama, né? A gente tem aqui Q, que é uma carga positiva, né? Então a gente vai ter ela distante aqui. Pronto, então esse ponto aqui é um ponto P, né? E está distante 4 centímetros da carga fonte Q. Então ele pediu para a gente determinar a intensidade do campo elétrico, né? Então a gente vai repetir nossa formulinha lá, ó, que vai ser K que multiplica. Então aqui seria 16 vezes 10 elevado a menos 9, que divide... Bom, a unidade de distância é o metro, né? Então primeiro a gente tem que fazer uma conversãozinha aqui, ó. 4 centímetros para metro é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros, né? Então, essa distância tem que estar ao quadrado, então a gente vai colocar ela aqui, ó. É 4 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui é ao quadrado, tá certo? Então vamos ver como é que fica aqui? Vamos repetir a nossa constante K, deixa ela tranquilinha aqui, a gente mexe nela depois. Então fica 4 ao quadrado, estou trabalhando no denominador primeiro, tá? Estou aqui. 4 ao quadrado fica 16, né? Então, que multiplica 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 ao quadrado é 10 elevado a menos 4. Repito meu numerador lá. Pronto. E aqui a gente praticamente já está partindo para a finalização, né? A gente vai ter que esse valor aqui vai ser igual a K, que a gente vai multiplicar por último. 16 dividido por 16, 1, né? Ficou tranquilo aqui. Então, divisão de potências de mesma base, a gente repete a base, né? Então fica 10 elevado a menos 9, menos 4, fica menos 9 mais 4, né? Então, menos 9 mais 4 fica quanto aqui? 5, né? Então, menos 9 mais 4 fica menos 5, na verdade. Pronto. E aqui a gente termina a nossa continha. Basta a gente multiplicar agora esse valor aqui. Deixa eu colocar até em vermelho aqui para a gente poder finalizar. Para a gente não confundir ali. Aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado à nona, que multiplica 1 vezes 10 elevado a menos 5. Esse 9 vezes 10 elevado à nona é a constante K, tá? Que é o vácuo, ambiente ideal, que a gente deixou tranquilo para calcular no fim. Então fica 9 vezes 1, 9, que multiplica a própria base 10. Então, como é a multiplicação de potências de base 10, bases iguais, a gente vai somar, né? Então fica 9 mais menos 5. Então a gente vai ter aqui 9 menos 5 fica 4, né? Então aqui a gente finaliza a nossa questão com a intensidade do nosso campo elétrico. Tranquilo? Como sendo 9 vezes 10 elevado à quarta potência Newton por Coulomb. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.